Gustavo cresceu como uma criança isolada, mas sempre teve uma figura para se inspirar. Olavo, seu pai, era um ótimo artista e transferiu para ele o amor pela pintura, pelo menos durante a infância e a adolescência. Por outro lado, a relação com Vivian, sua mãe, nunca foi das melhores. No entanto, após a morte do pai, Gustavo não esperava que ela fosse capaz de expulsá-lo de casa e deixá-lo sem nada. O que Vivian não esperava era que, anos depois, no dia do seu casamento com outro homem, Gustavo estaria lá para revelar uma verdade que ninguém conseguiria acreditar. Em uma média cidade do interior, onde o sol se punha em tons dourados sobre as montanhas distantes, Gustavo cresceu entre os contrastes de uma infância solitária e os breves momentos de calor humano. Sua casa, uma mansão de jardins bem cuidados e janelas altas, ecoava com os suspiros silenciosos de um menino que buscava o afeto que as paredes frias não podiam oferecer. Vivian, sua mãe, era uma mulher de olhos determinados e cabelos castanhos presos em um coque impecável. Ela dominava qualquer ambiente com sua presença enérgica. Empreendedora nata, Vivian passava seus dias imersa em negócios e decisões que moldavam seu império empresarial. Para ela, o sucesso não conhecia o descanso e a fraqueza não tinha lugar. Gustavo admirava a força de sua mãe, mas sempre se perguntava se havia espaço para algum afeto por trás daquele semblante imperturbável. Por outro lado, Olavo era um contraponto sereno e artístico na vida de Gustavo. Com olhos azuis que refletiam o céu dos dias claros e cabelos grisalhos que contavam histórias de aventuras por terras longínquas, seu pai era um pintor de alma livre. As telas em seu estúdio eram janelas para mundos coloridos e imaginários que capturavam a essência da natureza e da alma humana. Gustavo absorvia cada pincelada como se fosse um segredo revelado sobre o mundo e sobre si mesmo. Na infância solitária de Gustavo, entre os amplos corredores silenciosos de sua casa, ele encontrava refúgio nos raros momentos ao lado de seu pai. Os verões eram breves e preciosos, preenchidos pelas histórias coloridas de Olavo sobre suas viagens artísticas pelo mundo. Enquanto Vivian se dedicava incansavelmente ao império empresarial que construía, Gustavo sentia a falta do calor materno que só podia vislumbrar em breves olhares fugazes. Vivian, com seu olhar cortante e ambição inabalável, moldou Gustavo à sua imagem, ensinando-lhe desde cedo que a vida era uma batalha constante e que a fraqueza não tinha lugar em seu mundo. A casa ressoava com o clique dos saltos altos de Vivian nos mármores frios, ecoando como um lembrete constante da distância emocional entre mãe e filho. No entanto, era nas pinturas de Olavo, espalhadas pelas paredes da casa como janelas para outro mundo, que Gustavo encontrava consolo. Cada pincelada era uma promessa de liberdade, um convite para explorar além dos muros que o aprisionavam. Os verdes profundos das florestas tropicais, os azuis serenos dos mares distantes, todos chamavam Gustavo para um mundo de emoções que ele mal conseguia entender, mas que ansiava em conhecer. À medida que os anos passavam, Gustavo crescia solitário, como uma alma sensível em um casulo de concreto e ambição. Ele aprendeu a esconder seus sonhos mais profundos, suas aspirações artísticas, temendo a desaprovação de Vivian e a indiferença do mundo ao seu redor. A dor, silenciosa, que ele carregava se transformava em um fogo interior, alimentando sua determinação de escapar e um dia encontrar um lugar onde pudesse respirar livremente. Em uma tarde de verão, quando os raios do sol tingiam o céu de laranja e vermelho, Olavo retornou de uma de suas viagens com uma surpresa para Gustavo. Era um pequeno estúdio improvisado no canto mais distante do jardim, longe dos olhos críticos de Vivian. Com olhos brilhando de esperança, Olavo entregou a Gustavo um conjunto de pincéis e telas, em uma promessa silenciosa
de que ele poderia ser mais do que os moldes que o mundo queria impor. Ali, entre as sombras das árvores, Gustavo encontrou seu refúgio secreto. Ele pintava a alma que Vivian nunca poderia tocar, capturando nas telas os sonhos que Vivian havia silenciado com seu pragmatismo implacável. Cada pincelada era um ato de resistência, como uma afirmação de sua própria existência e um grito silencioso por liberdade. Naquele pequeno estúdio, cercado pelo perfume das flores e pelo murmúrio das folhas ao vento, Gustavo descobriu algo que há muito tempo lhe era negado: a promessa de um futuro moldado por suas próprias mãos. No entanto, a vida deu um golpe duro em Gustavo. Quando o garoto tinha 16 anos, Olavo faleceu de maneira trágica. Gustavo nunca entendeu o porquê, e sua mãe se reservava a dizer apenas que havia ocorrido um acidente. Esse foi um golpe devastador para toda a família, mas especialmente para Gustavo, cujo mundo desabou naquele dia ensolarado de primavera. A presença calorosa do pai foi abruptamente substituída pelo vazio gélido que se instalou na casa. Vivian, já distante antes da tragédia, mergulhou ainda mais fundo em sua busca implacável por sucesso e poder. O luto a transformou em uma figura séria e inatingível, cujo semblante raramente se iluminava com algo além de preocupações empresariais. Para Gustavo, o refúgio agora era encontrado no estúdio que Olavo montou para ele. Ele se afundava nas tintas e pincéis, buscando consolo nas cores que seu pai o ensinou a amar. Era uma fuga necessária da frieza e da ausência emocional de Vivian, que parecia ter congelado suas próprias lágrimas para manter uma fachada de força. À medida que os anos se passavam, Gustavo cresceu em um lar onde o silêncio era mais importante que qualquer palavra. Ele aprendeu a se virar sozinho, a se consolar com seus próprios pensamentos e a encontrar conforto nos cantos tranquilos da biblioteca da escola. Assim que Gustavo completou 18 anos, o que restava da família desmoronou quando Vivian tomou uma decisão implacável. Transformada pela dor e pela ambição desmedida, ela tinha se tornado uma sombra distante na vida do filho. A casa, uma vez repleta de esperança das pinturas de Olavo, agora ressoava apenas com o silêncio frio de salas vazias e corredores intermináveis. Cada vez mais distante do filho, ela decidiu deserdá-lo e expulsá-lo de casa. A decisão de Vivian, ao deserdar Gustavo e expulsá-lo de casa, foi o golpe final em seu coração já dilacerado. Com sua lógica implacável, ela justificou suas ações como um ato de preparação para a vida adulta. Você precisa aprender a ser forte, Gustavo. A vida não é um conto de fadas, onde alguém sempre virá salvar você. Está mais do que na hora de se virar sozinho, ela disse, olhando-o com uma frieza implacável. Para Gustavo, foi como se o último elo de sangue tivesse sido quebrado à força. Ele deixou para trás os corredores onde cresceu, levando consigo apenas algumas roupas, seu material de pintura e as lembranças de Olavo. O mundo lá fora era uma tela em branco, intimidante e cheia de promessas incertas. Ele se viu em um bairro estranho, procurando abrigo em um pequeno apartamento alugado que mal podia pagar com o pouco dinheiro que conseguiu juntar ao longo da adolescência. Nos anos seguintes, Gustavo lutou para sobreviver. Ele trabalhava incansavelmente em 3 empregos diferentes, muitas vezes sem encontrar tempo para dormir entre um turno e outro. Cada centavo era contado e recontado para garantir que conseguisse pagar o aluguel do pequeno apartamento que chamava de lar. As noites eram dedicadas aos estudos em um esforço constante para garantir um futuro mais estável. Apesar das dificuldades esmagadoras, Gustavo nunca perdeu a esperança de que um dia sua mãe, Vivian, percebesse o erro que cometeu ao afastá-lo. Ele sonhava com a possibilidade de reconstruir sua relação com ela e de encontrar o momento em que pudessem se entender. Esse sonho pareceu mais perto quando um envelope formal
chegou pelo correio. Dentro do envelope, Gustavo encontrou um convite para o casamento de Vivian, sua própria mãe, com um homem cujo nome ele nunca ouviu antes. O convite era frio, como se fosse destinado a um conhecido distante em vez de seu próprio filho. A mistura de emoções que ele sentiu ao segurar aquele papel foi avassaladora. Havia raiva pela maneira como foi tratado, tristeza por ver que Vivian seguia adiante sem ele, e uma curiosidade dolorosa sobre quem era o homem que agora ocupava um lugar de destaque na vida dela. A única informação que ele tinha era um nome: Bruno. Naquela noite, Gustavo sentou-se sozinho em seu pequeno apartamento, com o convite ainda nas mãos. Ele pensava nas possíveis razões por trás da decisão de Vivian. Seria um gesto de redenção, uma tentativa de preencher o vazio deixado pela ausência dele, ou simplesmente uma jogada calculada pura e simplesmente por educação? A falta de respostas apenas aumentava sua angústia. Apesar de todas as suas dúvidas e dores, Gustavo finalmente decidiu que precisava comparecer ao casamento. Não era pelo desejo de felicidade de sua mãe, mas sim pela necessidade de entender melhor os motivos que a levaram a excluir o próprio filho de sua vida. Por este motivo, Gustavo decidiu que vestiria seu melhor terno, que guardava para ocasiões especiais, e partiria em direção ao local da cerimônia, custe o que custasse. Sua decisão não foi motivada pelo evento em si, mas sim pela necessidade intensa de confrontar Vivian. Havia um sentimento profundo de que algo crucial estava sobre a morte de seu pai, estava sendo omitido. Algo que poderia mudar tudo o que ele entendia sobre sua família e sua própria história. Com esse pensamento em mente, ele meticulosamente planejou sua ida à cerimônia, sem prever o turbilhão de revelações que sua presença desencadearia. No grande dia, Gustavo vestiu seu terno e sapatos novos, adquiridos com o dinheiro suado de um bônus recente. Seu coração martelava no peito enquanto se aproximava da imponente igreja, e cada passo marcava uma mistura de ansiedade e determinação. Ele se sentia como um estranho, em meio à multidão reunida para celebrar o amor, mas sabia que sua presença ali era essencial para desvendar as camadas de segredos que tanto o atormentavam. Ao adentrar a igreja, Gustavo procurou discretamente um assento na última fila, longe dos olhares curiosos dos convidados. Minutos depois, Gustavo observou, com um misto de emoções, sua mãe entrar na igreja, radiante em um vestido branco, ao lado de Bruno, um homem alto e encantador. Bruno era conhecido não apenas pelo seu sucesso como empresário, mas também por sua generosidade e envolvimento em causas filantrópicas. Comparado à distância emocional que sempre existiu entre ele e Vivian, Bruno parecia uma figura de estabilidade e comprometimento. Gustavo observava atentamente o altar, onde Vivian esperava ao lado de seu futuro marido. A cerimônia estava prestes a começar, e Gustavo sentia uma tensão palpável no ar, como se cada nota da música que preenchia o ambiente fosse um anúncio do que estava por vir. Enquanto o padre iniciava a cerimônia com suas palavras solenes, Gustavo notou os olhares furtivos trocados entre Vivian e seu marido. Gestos sutis e sorrisos forçados escapavam à percepção dos demais, mas não aos olhos atentos de Gustavo. Cada movimento, cada olhar capturado em um momento de intimidade não compartilhada, alimentava ainda mais sua determinação de descobrir a verdade escondida por trás das aparências. À medida que os votos eram pronunciados e as promessas de amor eterno eram feitas, Gustavo percebeu que aquele não era apenas um casamento como outro qualquer. Era um ponto de virada, um momento de revelações que poderiam mudar a dinâmica familiar que ele tanto tentava entender. No entanto, o que exatamente aquelas trocas de olhares significavam e como isso afetaria sua própria vida, ainda permanecia envolto em mistério. Enquanto a cerimônia chegava ao momento da troca das alianças,
Gustavo sentiu um aperto no peito. Ele sabia que seu papel naquela cena não era apenas o de um espectador passivo. Sua presença ali tinha um propósito maior: confrontar Vivian e desvendar os segredos que, uma vez revelados, poderiam mudar tudo para eles. Antes das alianças serem trocadas, a tempestade de emoções aumentava cada vez mais dentro de Gustavo. Lembranças dolorosas do passado ressurgiram, misturadas com a indignação de ver sua mãe seguir em frente como se nada do que tinham vivido importasse. O padre, em seu momento de perguntar se alguém tinha algo contra aquele matrimônio, pareceu ser a faísca para a explosão que Gustavo guardava dentro do peito. "Eu tenho algo a dizer", sua voz ecoou pela igreja, interrompendo o silêncio solene que envolvia a cerimônia. Todas as cabeças se viraram para ele, algumas com curiosidade e outras com surpresa. Vivian olhou para Gustavo, com os olhos refletindo uma mistura de surpresa e preocupação, mas não havia choque em sua expressão. Ela parecia ter antecipado que algo do tipo iria acontecer. Ao seu lado, Bruno demonstrava uma confusão genuína, sem entender o que poderia levar alguém a interromper um momento tão importante. Gustavo sentiu a tensão no ar, mas não recuou. Ele olhou diretamente para Vivian e Bruno, com os olhos carregados de uma determinação que só a dor acumulada ao longo dos anos poderia incitar. "O que você está fazendo, Gustavo?", sussurrou Vivian, com a voz baixa na quietude que se instalou na igreja. "Desculpe interromper, mas isso precisa ser dito", Gustavo respondeu, com a voz firme, apesar da turbulência emocional que sentia. Com uma serenidade que contrastava com o tumulto ao seu redor, o padre olhou para Gustavo, esperando que ele continuasse. "Eu sei que este é um dia importante para vocês dois, mas não posso ficar em silêncio", Gustavo começou, com as palavras escolhidas cuidadosamente. "Este casamento, ele não pode acontecer. Pelo menos não antes que eu saiba toda a verdade." Um murmúrio se espalhou entre os convidados enquanto eles tentavam entender o significado das palavras de Gustavo. Alguns olhavam para Vivian em busca de uma reação, outros para Bruno, cujo rosto agora exibia uma expressão de perplexidade e crescente desconforto. "O que está acontecendo?" Bruno finalmente conseguiu articular, com a voz firme, mas tingida de incerteza. Gustavo respirou fundo, sentindo o peso das palavras que estavam por vir. Ele se levantou, caminhando pelo corredor central da igreja com passos firmes, apesar do tremor nas mãos. Agora de perto, seus olhos encontraram os de sua mãe, Vivian, cuja expressão mantinha uma compostura rígida, mas com um brilho de fúria contido. "Mãe, como você pode fazer isso? Como pode se casar de novo, fingindo que eu não existo? Você me abandonou, me deserdou, e agora acha que pode simplesmente apagar o passado." Gustavo falou com uma mistura de angústia e indignação, e a voz ecoando pela igreja silenciosa. Vivian respirou fundo antes de responder, com os olhos fixos nos de Gustavo. "Gustavo, este não é o momento para seus dramas. Você escolheu seu caminho." "Eu não escolhi ser abandonado por você", Gustavo retrucou, com a voz falhando um pouco pela emoção que transbordava. "E agora quero respostas. Por que me deserdou? Por que nunca tentou se reconciliar comigo?" Antes que Vivian pudesse formular uma resposta, Bruno, ao lado dela, interveio, com sua expressão misturando perplexidade e preocupação. "Vivian, o que está acontecendo aqui? Quem é ele?" A tensão no ar era palpável. Os convidados murmuravam entre si, e alguns lançavam olhares curiosos na direção de Gustavo e Vivian. O padre permanecia em silêncio, observando a cena com uma serenidade paciente, como se estivesse aguardando o desfecho inevitável. Vivian finalmente desviou o olhar de Gustavo para enfrentar Bruno, tentando manter a calma diante da situação inesperada. "Bruno, este é Gustavo, meu filho." Gustavo sentiu um nó se formar em sua garganta ao ouvir aquelas palavras.
Ele não esperava que Vivian o reconhecesse dessa maneira diante de todos, especialmente em um momento tão íntimo como aquele. Seu filho? Bruno repetiu, com a voz carregada de surpresa. Mas você nunca mencionou ter um filho, Vivian. Vivian manteve-se firme, com a postura reta. Não é algo que eu costumo divulgar. Gustavo e eu temos nossas diferenças. Diferenças? Gustavo interrompeu. Você me deserdou, mãe. Me expulsou de casa, aos 18 anos, como se eu fosse um estranho, quando eu tinha acabado de perder meu pai. Vivian suspirou, com os olhos cansados, encontrando os de Gustavo novamente. Isso foi uma decisão difícil, Gustavo. Eu precisava que você aprendesse a se virar sozinho e a ser independente. Independente? Gustavo riu amargamente. Você me ensinou a sobreviver, não a viver. E agora, depois de todos esses anos, você está aqui se casando como se nada tivesse acontecido? A troca de palavras entre mãe e filho continuou, e cada frase revelava camadas de ressentimento, mágoa e uma profunda falta de comunicação que havia persistido por anos. Enquanto isso, os convidados observavam em silêncio, capturados pela intensidade emocional da cena. O padre finalmente decidiu intervir, com a voz calma e gentil, cortando o confronto tenso. Talvez seja melhor resolverem isso em um ambiente mais apropriado. Este não é o lugar para discutir assuntos familiares tão pessoais. Gustavo e Vivian trocaram olhares tensos, ambos cientes de que a conversa estava longe de terminar ali. Antes que pudessem reagir às palavras do padre, uma mulher no meio da multidão se levantou. Era Clarice, a madrinha de Gustavo, que vivia na França e havia permanecido em silêncio até então. Ele sequer notou sua presença na igreja até aquele momento. Seus passos decididos ecoaram na igreja silenciosa enquanto ela se aproximava do altar. Vivian, acho que é hora de todos saberem a verdade. As palavras de Clarice cortaram o ar tenso da igreja. Todas as cabeças se voltaram para ela, incluindo Vivian, cujo rosto se transformou de surpresa para uma mistura de preocupação e resistência. Por sua vez, Gustavo sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O que mais poderia ser revelado naquele dia caótico? Ele olhou para Clarice com os olhos cheios de uma mistura de curiosidade e apreensão, vendo a madrinha pela primeira vez em 10 anos. Vivian tentou intervir, com a voz em um sussurro tenso. Clarice, por favor, não faça isso aqui. No entanto, Clarice estava decidida a continuar. Gustavo, sua mãe não te deserdou porque queria que você fosse independente. Ela fez isso porque temia que você descobrisse a verdade sobre o que aconteceu com o seu pai. Ou pior, tivesse o mesmo fim que ele. As palavras de Clarice caíram como pedras, ecoando na mente de Gustavo. Meu pai? O que você quer dizer? Clarice lançou um olhar significativo para Vivian antes de prosseguir, sua voz firme e resoluta. Olavo não morreu em um acidente. Ele foi assassinado. Um murmúrio coletivo de choque e incredulidade encheu a igreja. Gustavo sentiu as pernas fraquejarem e sua mente lutando para processar a revelação bombástica. Assassinado? Como isso é possível? Vivian olhou para Clarice com uma mistura de raiva e desespero. Clarice, você não tinha esse direito. Sem se abalar, Clarice a interrompeu, determinada a revelar a verdade que há tanto tempo estava oculta. Olavo tinha muita inveja sobre si, por conta do seu sucesso como artista e as inúmeras viagens que fazia. Vivian ficava muito tempo sozinha em casa, já fazia algum tempo que sua mãe conhecia Bruno e queria o divórcio para seguir a vida. Então, isso é absurdo. Bruno interveio com a voz elevada e o rosto pálido de choque e negação. Vivian, o que está acontecendo aqui? Quem é Olavo? Gustavo virou-se para olhar para Bruno com os olhos ardendo com uma intensidade fria. Você não conhecia meu pai? O que sabe sobre o que Clarice está dizendo? O padre tentou intervir novamente, com a voz tentando restaurar a ordem na igreja, agora em tumulto.
Por favor, vamos manter a calma. Este não é o lugar para isso. No entanto, Gustavo estava determinado a obter respostas, enquanto sua mente girava com uma mistura de emoções e a verdade começava a se desdobrar diante dele, revelando um passado obscuro que ele mal podia compreender. Percebendo que não tinha outra saída, Vivian finalmente foi forçada a falar. Sim, é verdade. Gustavo Olavo foi assassinado. Mas isso não tem nada a ver com meu relacionamento com Bruno. Ele foi morto por alguém que queria acabar com nossa família e destruir tudo o que construímos. Gustavo sentiu o chão se abrir sob seus pés. Quem fez isso? Por quê? Ele repetiu, com a voz trêmula ecoando na igreja silenciosa. Clarice olhou diretamente para Vivian, aguardando sua confirmação. Os olhos de Vivian estavam marejados de lágrimas e sua voz embargada ao responder. Foi seu próprio irmão, Diego, confessou ela, cada palavra pesando como chumbo. Ele matou Olavo por ciúmes e ganância, querendo tomar para si tudo o que seu pai e eu havíamos construído, depois de tentar roubar os direitos autorais das pinturas de Olavo através de uma procuração. Gustavo mal podia acreditar no que estava ouvindo. Seu tio Diego, sempre presente nas festas de família, sempre carinhoso e atento, era um assassino. A notícia sacudiu os alicerces de sua vida, revelando uma realidade sombria que ele nunca poderia ter imaginado. É verdade, mãe? Diga que não é verdade, implorou Gustavo, olhando para Vivian em busca de qualquer sinal de que isso poderia ser um engano terrível. Vivian segurou as mãos de Gustavo com firmeza, com uma mistura de dor e compreensão em seu olhar. É verdade, meu filho. Eu escondi isso de você por tanto tempo, para proteger nossa família. Eu pensei que se você soubesse, iria querer se vingar e sua vida seria destruída, confessou ela com as palavras pesadas de arrependimento. Mas agora vejo que foi um erro. Você merece saber a verdade. Ouvindo aquelas palavras, Gustavo sentiu um turbilhão de emoções: ira, tristeza e confusão. Antes que pudesse processar tudo, Bruno falou novamente. Vivian, isso é muito sério. Por que nunca contou a ninguém? Por que não procurou justiça? Vivian respirou fundo, com o olhar cansado refletindo anos de angústia silenciosa. Porque Diego me ameaçou. Ele disse que, se eu contasse a alguém, faria o mesmo com meu filho. Eu estava assustada, desesperada para te proteger, e acabei te afastando de mim. Se você descobrisse a verdade, estaria correndo risco de vida. O peso da revelação caiu sobre todos como uma avalanche. Com lágrimas nos olhos, Gustavo olhou para sua mãe. Você pensou que me proteger ao me afastar de você era a melhor solução? Você me destruiu, mãe. E agora, como posso confiar em você novamente? Vivian lutou para manter a compostura, com a voz tremendo ligeiramente. Eu sei que errei, Gustavo, mas na época parecia a única maneira de mantê-lo seguro. Eu estava com medo, não só por mim, mas por você também. Bruno apoiou Vivian, buscando acalmar a situação explosiva. Gustavo, entenda. Sua mãe fez o que achou ser o melhor naquele momento. Não é fácil lidar com uma ameaça como essa. A tensão na igreja era palpável. O casamento, que deveria ser um momento de celebração, havia se transformado em um campo de batalha emocional antes mesmo que as alianças fossem trocadas. Os convidados, silenciosos e atentos, observavam cada palavra e cada expressão de dor e desespero. Gustavo olhou em volta, sentindo-se perdido entre a raiva e a tristeza. Diego, seu tio, agora se destacava em sua mente como uma sombra sinistra sobre sua família. Como poderia confiar novamente na mãe que por tanto tempo escondeu dele a verdade? Vivian finalmente encontrou coragem para enfrentar o olhar acusatório de seu filho. Gustavo, eu sei que não há desculpas suficientes para o que fiz, mas estou disposta a fazer o que for preciso para reconstruir nossa relação. Por favor,
Me dê uma chance. Gustavo não respondeu de imediato, lutando consigo mesmo para processar tudo o que acabou de descobrir. A dor da traição misturada com o amor inabalável por sua mãe criou um turbilhão de emoções dentro dele, enquanto a igreja permanecia em silêncio, aguardando o desfecho dessa dolorosa revelação familiar. Gustavo olhou para sua mãe com uma mistura de incredulidade e tristeza. Mãe, como você pôde esconder isso de mim por tanto tempo? Eu cresci achando que meu pai morreu em um acidente. Agora, de repente, descubro que ele foi assassinado. Eu entendo que você quer consertar as coisas, mas eu preciso de algum tempo para processar tudo. Vivian abaixou a cabeça, incapaz de encarar o filho. Eu sei que falhei com você, Gustavo. Minha maior dor foi ver você saindo de casa sem saber a verdade. Neste momento, Clarice interveio novamente, com a voz firme cortando o silêncio tenso na igreja. Vivian, você precisa contar tudo à polícia de uma vez por todas. Diego não pode escapar da justiça por mais tempo. Os convidados na igreja começaram a murmurar entre si, alguns expressando choque e outros apreensão. Bruno colocou a mão no ombro de Vivian com gentileza. Vamos resolver isso juntos, Vivian. Não podemos deixar Diego continuar impune. Ele olhou para Gustavo com compaixão. E você, Gustavo, precisa mesmo de tempo para digerir tudo isso. Mas saiba que estamos aqui para você, não importa o que aconteça. Gustavo assentiu, sentindo-se sobrecarregado pelas emoções. Eu não sei o que fazer agora. Tudo o que eu achava que sabia sobre minha família foi virado de cabeça para baixo. Por sua vez, Vivian carregava uma expressão de dúvida, como se não confiasse na sugestão de Bruno e Clarice. Diego não é uma pessoa qualquer. Tem poder, influências. Pensei que, afastando Gustavo, estaria protegendo-o das garras dele, disse ela, com a voz embargada. Ainda processando tudo, Gustavo deu um passo à frente. Mãe, independente de qualquer coisa, precisamos enfrentar isso juntos. Não podemos mais viver com medo. Clarice, vendo a determinação de Gustavo, se aproximou e segurou sua mão. Você está certo, Gustavo. E eu estarei ao seu lado para garantir que a verdade venha à tona. Os convidados, que antes estavam em silêncio absoluto, começaram a discutir entre si as revelações chocantes que haviam presenciado. Gustavo sentiu uma onda de coragem crescer dentro dele. Finalmente, ele estava pronto para enfrentar o passado. Ignorando os comentários, Vivian olhou para seu filho com gratidão e pesar misturados em seu olhar. Gustavo, eu não deveria ter protegido você dessa maneira. Fui egoísta ao pensar que poderia manter nossa família unida dessa forma. Ela segurou as mãos dele com firmeza. Mas agora, precisamos ser fortes. Diego precisa pagar pelo que fez. Bruno também demonstrou seu apoio. Vivian, eu farei tudo o que estiver ao meu alcance para garantir a segurança de vocês. Sua expressão era séria, enquanto seus olhos estavam fixos em Vivian e Gustavo, com determinação. Gustavo olhou ao redor, percebendo o quanto aquelas revelações haviam afetado não apenas sua família, mas também todos os presentes naquele casamento. Ele respirou fundo, reunindo sua determinação. Vamos resolver isso, mãe. Juntos, o padre, então, aproximou-se de Gustavo. Minha criança, o caminho para a verdade pode ser árduo, mas é o único caminho que leva à paz. Que Deus guie seus passos. Acho que todos concordamos que é melhor remarcar o casamento para outro dia, certo? Ao ouvirem as palavras do padre, Vivian e Bruno concordaram com a cabeça. Gustavo sentiu um leve conforto nas palavras do padre. Era hora de enfrentar o que estava por vir. Ele olhou para sua mãe, com a determinação refletida em seus olhos. Então, vamos reunir todas as informações antes de levá-las à polícia. É o primeiro passo. Vivian assentiu, em uma mistura de alívio e apreensão estampada em seu rosto. Sim, Gustavo. É hora de colocar um fim nisso.
Com essas palavras, eles se encaminharam para fora da igreja, prontos para confrontar o passado. Nos dias seguintes, decidido a obter justiça, Gustavo reuniu-se com Vivian e Clarice para planejar os próximos passos. Ele estava determinado a honrar a memória de seu pai e recuperar o tempo perdido desde que foi expulso de casa. Precisamos reunir provas contra Diego, disse Gustavo, determinado. Ele não pode continuar impune. Vivian, ainda abalada, concordou. Eu guardo algumas cartas e documentos que podem incriminá-lo. Nunca tive coragem de usá-los, mas agora é a hora. Com a ajuda de Clarice, começaram a revisar todos os documentos, buscando qualquer evidência que pudessem usar contra Diego. A sala estava repleta de papéis antigos, fotos e registros que contavam parte da história da família. Gustavo folheava os documentos com uma mistura de raiva e determinação, enquanto Vivian e Clarice discutiam cada detalhe encontrado. Aqui está uma carta de Olavo para Diego, mencionando um desacordo sério sobre os direitos autorais das pinturas. Fala até mesmo da procuração que seu pai se recusava a ceder, comentou Clarice, segurando uma folha amarelada. Isso pode ser relevante para mostrar um motivo. Vivian pegou outra pilha de cartas. E essas são correspondências entre Diego e um advogado. Ele estava consultando sobre como transferir os direitos autorais sem despertar suspeitas. Gustavo olhou para as fotos de família que estavam misturadas aos documentos. Havia uma foto antiga de Diego sorrindo ao lado de Olavo, em uma imagem que agora parecia carregada de significado sombrio. Está tudo começando a fazer sentido, murmurou Gustavo, mais para si mesmo do que para os outros. Diego queria mais do que apenas os direitos autorais do trabalho de meu pai. Ele queria ter controle absoluto sobre tudo. Clarice assentiu, colocando as mãos sobre os ombros de Gustavo com um gesto reconfortante. E nós vamos garantir que ele responda por isso, Gustavo. Não importa o quão poderoso ele seja. Vivian olhou para o filho com orgulho e preocupação. Gustavo, você está certo em querer enfrentar isso. Mas, lembre-se, será uma batalha difícil. Gustavo assentiu com a mandíbula tensa. Eu sei, mãe, mas não podemos mais fugir disso. Com determinação renovada, eles continuaram a revisar os documentos, enquanto cada página trazia à luz mais peças do quebra-cabeça que poderia finalmente revelar a verdade por trás da morte de Olavo e as verdadeiras intenções de Diego. O tempo se tornou seu aliado e seu inimigo ao mesmo tempo, enquanto se preparavam para o confronto que mudaria suas vidas para sempre. À medida que avançavam na investigação, mais segredos obscuros de Diego surgiam. Eles descobriram que ele havia desviado dinheiro das contas de Olavo e estava envolvido em vários esquemas ilegais. Cada nova revelação reforçava a determinação de Gustavo em ver justiça ser feita. Vivian, embora ainda assustada, sentia-se aliviada por finalmente enfrentar a verdade. Por anos, vivi com esse peso. Agora sinto que posso finalmente respirar, disse ela emocionada. Clarice, sempre ao lado de Gustavo, oferecia apoio e encorajamento. Você é mais forte do que pensa, Gustavo. Vamos superar isso. A confiança de Clarice dava a Gustavo a força necessária para continuar. Cada dia trazia novos desafios e descobertas, enquanto eles preparavam o caso contra Diego. Enquanto revisavam os documentos, Gustavo se deparou com evidências chocantes de transações fraudulentas e manipulação de direitos autorais sobre as pinturas de Olavo. Alguns dias depois, Gustavo estava decidido. Isso é suficiente para levá-lo a julgamento, afirmou ele, determinado a não deixar que Diego escapasse impune. Gustavo sabia que o caminho à frente seria difícil, com um inimigo poderoso e influente como Diego, mas estava determinado a buscar justiça pelo pai e pela família. Vivian, vendo o filho tão decidido, sentiu um misto de orgulho e preocupação. Ela sabia
que o que estava em jogo era mais do que apenas uma batalha legal. Era uma luta pela integridade da família e pela memória de Olavo. Enquanto isso, Diego permanecia nas sombras, sem suspeitar das movimentações contra ele ou imaginar que a verdade estava prestes a ser revelada. Após reunirem as provas, Gustavo e Vivian, com o apoio de Clarice, levaram o caso ao advogado de Bruno, um dos mais renomados da cidade, que ficou chocado com a extensão dos crimes de Diego. Temos um caso sólido, disse o advogado confiante, mas precisamos agir com cautela. Diego não vai desistir facilmente, disse o advogado. Gustavo, embora nervoso, estava determinado. Estou pronto para o que der e vier. Não posso mais viver com medo. Apesar da hesitação, Vivian também concordou em prosseguir com a denúncia para finalmente dar um fim àquela história. Com o suporte do advogado, eles começaram a montar um plano meticuloso para expor Diego perante a lei. Cada detalhe das evidências foi revisado minuciosamente, preparando-se para o confronto inevitável que mudaria suas vidas para sempre. Enquanto revisavam os documentos pela última vez, Gustavo sentiu um misto de revolta e determinação. Diego achava que podia controlar tudo, mas não vai escapar desta vez, murmurou para si mesmo, apertando os punhos. Vivian, ao seu lado, olhou para ele com uma mistura de orgulho e preocupação. Estamos fazendo o certo, Gustavo, disse ela, com a voz embargada pela emoção. Este é o único caminho para colocarmos um fim nisso. Clarice, observando a cena, colocou a mão no ombro de Gustavo com carinho. Você é forte, Gustavo. Vamos enfrentar isso juntos, encorajou ela, com a expressão refletindo a confiança que tinha no sucesso do plano. Com cada peça do quebra-cabeça se encaixando, eles estavam prontos para o próximo passo decisivo, determinados a não apenas buscar justiça, mas também restaurar a paz que havia sido quebrada pela verdade obscura que agora emergia. Por conselho do advogado, eles decidiram confrontar Diego durante uma reunião familiar, onde ele não esperaria ser atacado. Vivian, apesar da insegurança, concordou em convidar Diego para sua casa, simulando um desejo de reconciliação. É a única maneira de pegá-lo desprevenido, explicou o advogado. Todos estavam cientes da tensão e do perigo que os aguardavam. Alguns dias depois, na noite do jantar, a tensão no ar era palpável. Gustavo, Vivian, Clarice e Bruno estavam prontos, cada um desempenhando seu papel previamente combinado. De repente, Diego chegou, sorridente e confiante, sem suspeitar do que estava por vir. É bom ver que finalmente estamos nos reunindo como uma família, disse ele, ironicamente. Vivian, com uma expressão neutra, respondeu: Sim, é hora de deixarmos o passado para trás. Conheça Bruno, meu futuro marido. Diego deu uma risada, cumprimentando Bruno. Durante o jantar, Gustavo mal conseguia conter sua raiva. Sua vontade era avançar sobre Diego ali mesmo, sem esperar pela justiça, mas sabia que precisava seguir o plano. Quando o momento chegou, Vivian se levantou e olhou diretamente para ele. Temos algo importante para discutir, Diego. Algo que não pode mais ser ignorado. Ele, percebendo a seriedade no tom de sua ex-cunhada, franziu a testa. O que está acontecendo, Vivian? Você não quer mexer em um passado que já está enterrado, certo? Vivian respirou fundo, sentindo o peso das palavras que estavam prestes a sair. Diego, descobrimos a verdade sobre o que aconteceu com Olavo. Na verdade, eu sempre soube. Mas agora temos provas. Gustavo, ao seu lado, manteve o olhar fixo em Diego, esperando sua reação. Diego piscou rapidamente, como se processasse a gravidade da situação. Do que você está falando, Vivian? O que você descobriu? Sua voz, normalmente confiante, começou a vacilar. Clarice interveio, firme. Sabemos que foi você, Diego.
Você matou Olavo por ganância. A revelação atingiu Diego como um soco no estômago. Ele olhou ao redor da mesa, buscando uma saída, mas encontrou apenas olhares acusadores. Isso é absurdo! Diego finalmente protestou com a voz agora carregada de desespero. Vocês não têm provas. Eu nunca faria isso. Sua negação era esperada, mas Vivian não se deixou abalar. Guardamos todas as provas, Diego. Cartas, documentos, testemunhos. Não há como negar mais. Você matou seu próprio irmão, pois queria tomar posse dos direitos sobre suas pinturas. Ela pegou uma pasta que estava ao seu lado e começou a distribuir cópias dos documentos sobre a mesa. Gustavo pegou um dos papéis e olhou para Diego com intensidade. Você falsificou uma procuração, Diego. Estava envolvido em esquemas ilegais. E agora descobrimos que matou meu pai. Sua voz tremia de raiva contida. Diego, percebendo que estava encurralado, tentou uma última defesa. Isso é uma conspiração. Vocês todos estão contra mim. No entanto, suas palavras não tinham mais o mesmo impacto. A verdade estava clara para todos ali. A noite, que começou com um semblante de normalidade, havia se transformado em um confronto épico. Diego, agora sem saída, enfrentava a ira e a determinação de sua própria família. Quando o advogado entrou na sala, trazendo uma pasta com os últimos documentos incriminadores, o rosto de Diego empalideceu. Não adianta negar, Diego, disse o advogado. Temos tudo documentado. Suas mentiras acabaram. Diego engoliu seco, olhando ao redor da sala como se buscasse uma saída. Isso é um absurdo. Esses documentos são fabricados. Vocês estão sendo manipulados por Vivian. Ela seria a verdadeira beneficiada pela morte de Olavo. Vocês acham que o dinheiro da venda das obras vai para a conta de quem? Tentou argumentar desesperadamente. Clarice, firme ao lado de Gustavo, olhou diretamente nos olhos de Diego. Não há mais como escapar, Diego. Não adianta incriminar ninguém. As provas são claras. Vivian, sentada à mesa com uma expressão serena, finalmente rompeu o silêncio tenso. Diego, você não pode mais nos manipular. Acabou. Sua voz tremia ligeiramente, mas sua determinação era palpável. Ao lado do advogado, Bruno apontou para os últimos documentos trazidos. Estes papéis são apenas o começo. Temos testemunhas, registros financeiros, tudo o que precisamos para mostrar o que você fez. Gustavo, olhando para o homem que um dia considerou um tio, sentiu uma mistura de tristeza e alívio. Você nos traiu, Diego. Traiu a confiança de todos nós. Agora, cercado pela pressão esmagadora da verdade, Diego começou a perceber que não havia saída. Ele tentou um último esforço para fugir, mas foi rapidamente contido pelo advogado e por Bruno. A polícia foi chamada e chegou pouco depois, levando-o sob custódia. Naquele momento, na casa que um dia foi cenário de alegrias familiares, pairava apenas o peso da traição e da justiça finalmente alcançada. Gustavo, ainda emocionado e com o coração pesado, sentou-se ao lado de Vivian e Clarice. Acho que agora podemos começar a curar as feridas que ele causou, disse ele, com um sorriso trêmulo. Vivian segurou sua mão com gratidão. Sim, Gustavo. O pior já passou. Estamos juntos nisso. Clarice, olhando para o futuro com esperança renovada, adicionou. E agora podemos honrar a memória de Olavo como ele merece. Nos dias seguintes, enquanto Diego aguardava julgamento, a casa de Vivian se transformou em um refúgio para Gustavo. Entre conversas sinceras e momentos de silêncio compartilhado, mãe e filho começaram a reconstruir sua relação. Cada palavra de Vivian era uma tentativa de reparação, e cada gesto de Gustavo representava uma aceitação cautelosa. Em uma tarde ensolarada, enquanto compartilhavam chá no jardim, Vivian disse: Sei que errei muito, Gustavo, mas quero fazer as coisas certas agora. Quero estar presente na sua vida.
ser sua mãe de verdade. Gustavo olhou nos olhos dela, vendo a sinceridade misturada com o peso do arrependimento. Vamos começar de novo, mãe. Um ao lado do outro, respondeu ele, sentindo um peso sendo levantado de seus ombros. Clarice e Bruno continuavam ao lado deles, oferecendo apoio incondicional. Nas noites em que o medo e a incerteza tentavam retornar, era a presença deles que trazia conforto. Juntos, eles revisitaram memórias antigas, lembranças de tempos felizes antes que a traição de Diego o separasse. Enquanto isso, no tribunal, a justiça se desdobrava lentamente. As evidências contra Diego eram robustas e os depoimentos das testemunhas fortaleciam cada acusação. O advogado, determinado a garantir que a verdade prevalecesse, não dava trégua. Diego, agora confrontado com as consequências de seus atos, mostrava-se menos arrogante e mais derrotado a cada audiência. Finalmente, chegou o dia do veredito. Vivian, Gustavo, Clarice e Bruno estavam presentes na sala do tribunal, unidos pelo desejo de justiça. De cabeça baixa, ouviu o juiz pronunciar sua sentença. Pelos crimes de homicídio qualificado e desvio de fundos, o réu Diego será condenado a 30 anos de prisão, sem possibilidade de liberdade condicional. Um misto de alívio e tristeza percorreu a sala, e Gustavo sentiu um nó na garganta ao ver seu tio ser levado pelos policiais. Era o fim de um capítulo doloroso, mas também o início de uma nova fase de suas vidas. De volta à casa de Vivian, ao final daquele dia longo e emocional, eles se reuniram no jardim iluminado pelo pôr do sol. Conseguimos, mãe, disse Gustavo, abraçando-a com ternura. Estamos juntos nisso, Gustavo, respondeu Vivian, segurando sua mão com firmeza. Gustavo, então, decidiu abrir o coração. Eu gostaria de me desculpar com você e com Bruno por ter interrompido o casamento. Está na hora de celebrarmos esse amor e os novos caminhos que estão por vir. Vivian e Bruno trocaram olhares significativos, sabendo que, apesar de todas as adversidades, a família havia encontrado seu caminho de volta. A jornada havia sido longa e dolorosa, mas Gustavo aprendeu que a verdade, por mais difícil que fosse, era o alicerce necessário para a cura. E com isso, ele estava pronto para um novo começo, confiante de que o amor e a justiça sempre prevaleceriam no final. Nos dias que se seguiram ao julgamento de Diego, Bruno e Vivian finalmente oficializaram o casamento em uma cerimônia íntima. Dessa vez, quando o padre perguntou se alguém tinha algo contra a união, todos deram risada. Em um momento emocionante, Gustavo entrou com as alianças e as entregou a Bruno, que colocou delicadamente nos dedos de sua mãe. Bruno e Vivian se beijaram, selando a união que guiaria suas vidas dali para frente. Com o passar do tempo, Gustavo e Vivian continuaram a reconstruir sua relação com paciência e compreensão, como mãe e filho. Cada passo era um esforço conjunto para curar as feridas do passado e construir um futuro mais sólido. Determinada a estar presente na vida de Gustavo, Vivian não poupava esforços para demonstrar seu amor e apoio. Juntos, eles compartilharam momentos de alegria e também de introspecção, trabalhando para fortalecer o vínculo que o tempo e a traição haviam abalado. Um dia, Vivian fez uma surpresa para Gustavo. Ela reformou o pequeno estúdio que Olavo havia montado para ele, como forma de se redimir. Você merece, meu filho. Seu pai sempre estará ao seu lado, ela disse, enquanto Gustavo enxugava as lágrimas. Além disso, Clarice e Bruno, pilares de apoio ao longo de toda a jornada, celebravam cada pequena conquista da família. Eles sabiam que o perdão e a reconciliação não eram fáceis, mas valiam cada esforço para restaurar a unidade familiar. Em meio a conversas profundas e momentos de ternura, todos encontraram uma nova apreciação pela importância do perdão e da verdade. No aniversário de 1 ano desde o julgamento, Gustavo organizou um pequeno jantar em casa para celebrar o renascimento da família.
À mesa, Vivian sorriu ao ver seu filho mais uma vez radiante de felicidade. Estou orgulhosa de você, Gustavo, disse ela, segurando sua mão com carinho. Obrigado por me dar uma segunda chance. Gustavo olhou ao redor da mesa para Vivian e Bruno, abraçados como um casal feliz, e sentiu um profundo senso de gratidão por ter encontrado amor e apoio inabaláveis em meio ao caos. Enquanto as velas eram acesas e as risadas preenchiam a sala, Gustavo soube que o caminho ainda seria desafiador, mas agora ele tinha a certeza de que, com amor, perseverança e a verdade como sua bússola, poderiam enfrentar qualquer obstáculo que viesse pela frente. E aí, gostou da história? O canal Vivências Narradas agradece sua companhia. Não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o que achou da história. Até a próxima!